Hoje vamos conhecer a história de um homem muito especial que nasceu longe daqui, mas que mudou a história do Brasil para sempre. Seu nome era Luigi Francescon, mas todos o conheciam como Louis. E a história dele começa em um lugar bem distante. No dia 29 de março de 1866, em uma pequeníssima aldeia chamada Cavasso no Ovo, no norte da Itália, nasceu um menino simples e humilde. A família de Louis era pobre, mas cheia de dignidade. Seu pai se chamava Pietro, sua mãe Maria, e juntos ensinaram a ele o valor do trabalho e da honestidade. Louis cresceu falando friulano, a língua da sua região. Só mais tarde aprenderia o italiano e depois o inglês. Ainda jovem, Louis foi com seu irmão mais velho até Budapeste aprender um ofício especial, o de mosaísta, o artista que cria belas imagens com pequenos pedacinhos coloridos. Depois de servir no exército italiano, Louis tomou uma grande decisão: cruzar o oceano em busca de um futuro melhor. No dia 3 de março de 1890, Louis chegou à cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Ele tinha 24 anos, muita coragem e quase nada no bolso. Em Chicago, Louis começou a trabalhar como mosaísta. Com suas mãos habilidosas, ele criava obras de arte duradouras, assim como a obra que Deus preparava para sua vida. Um dia, Louis conheceu um evangelista chamado Michel Linardi, que ensinava inglês usando a Bíblia. Foi ali que, em 1891, Louis ouviu o Evangelho pela primeira vez e seu coração foi transformado. Louis se converteu e entrou para a Igreja Presbiteriana Italiana de Chicago. Ali ele cresceu na fé, tornando-se primeiro secretário, depois diácono e, finalmente, ancião. Na Igreja Presbiteriana, Louis conheceu Rosina Balzano, a regente da escola musical. Os dois se apaixonaram, se casaram em 1895 e tiveram 6 filhos. Em 1907, algo extraordinário aconteceu. Um grande avivamento espiritual chegou à congregação italiana de Chicago. Louis foi tomado pelo Espírito Santo e sua vida jamais voltou a ser a mesma. Cheio de fé e com o coração ardendo, Louis sentiu que Deus o chamava para levar o Evangelho aos italianos espalhados pelo mundo. Era hora de partir em missão. Em setembro de 1908, Louis e sua família embarcaram de Chicago rumo ao desconhecido. Primeiro destino, Buenos Aires, na Argentina. Em janeiro de 1910, Louis chegou à Argentina e fundou a primeira denominação pentecostal da América Latina, a Assembleia Cristã na Argentina. Que começo incrível! Mas Deus tinha outros planos. Em 8 de março de 1910, Louis embarcou para o Brasil, chegando à cidade de São Paulo. Logo na chegada a São Paulo, Louis encontrou um italiano chamado Vincenzo Pievani na Praça da Luz e começou a pregar o evangelho nas ruas. De São Paulo, Louis foi de trem até Santo Antônio da Platina, no Paraná. Uma viagem longa, mas cheia de esperança. No dia 20 de abril de 1910, em Santo Antônio da Platina, Louis realizou o primeiro batismo no Brasil. 11 pessoas creram no Evangelho e foram batizadas naquele dia histórico. Mas nem tudo foi fácil. Por pregar uma mensagem diferente, Louis foi ameaçado de morte na região e precisou partir rapidamente de volta para São Paulo. De volta a São Paulo, Louis não desanimou. Ele pregou com ainda mais fervor. E cerca de 20 pessoas, batistas, presbiterianos, metodistas e católicos, creram na mensagem. Em 20 de junho de 1910, nascia a primeira congregação cristã em São Paulo. Ali estava a semente do que se tornaria uma das maiores igrejas do Brasil. Louis deixou como primeiro ancião da congregação um irmão de confiança chamado Felipe Pavan e retornou aos Estados Unidos, mas seu coração ficou no Brasil. Nos anos seguintes, Louis viajou por muitos países levando o Evangelho, mas sempre voltava ao Brasil. Ao todo, veio 10 vezes ao nosso país. Em cada viagem ao Brasil, Louis encontrava a congregação maior, mais forte, mais cheia de fé. A semente plantada estava crescendo. Em uma de suas viagens de trem pelo Brasil, Louis soube que havia uma colônia italiana em Votorantim, no interior de São Paulo. Ele parou,
pregou o Evangelho e mais uma congregação nasceu. Uma das coisas mais admiráveis em Louis era sua simplicidade. Ele nunca pediu dinheiro, nunca buscou fama, nunca quis aparecer. Sua confiança estava somente em Deus. Louis também era um homem de paz. Ele acreditava que a igreja deveria ser livre, guiada pelo Espírito Santo e não por regras humanas. Com suas manos de mosaísta, Louis entendia bem uma coisa: grandes obras são feitas de pequenos pedaços. Assim também era a congregação, cada crente uma peça preciosa. Sua esposa Rosina esteve ao seu lado em toda a jornada. Na última viagem ao Brasil, em 1947 e 1948, ela veio junto com ele. Que belo companheirismo! Em 1940, a Congregação Cristã no Brasil já tinha 305 casas de oração. Em 1950, eram mais de 815. A obra de Deus crescia a cada ano. Hoje, a Congregação Cristã no Brasil está presente em mais de 84 países, com mais de 2 milhões de membros. Tudo começou com um homem humilde e fiel. Louis não organizou uma grande instituição, nem cobrou nada de ninguém. Ele ensinava pelo exemplo, viver com fé, com amor e com integridade. Ao longo de sua vida, Louis correspondeu-se por cartas com os irmãos do Brasil. Cada carta era cheia de carinho, oração e encorajamento. Em 1942, Louis escreveu um livro chamado Histórico da Obra de Deus, contando tudo o que viveu, um tesouro de fé para as gerações futuras. Louis Francescon viveu até os 98 anos de idade. Faleceu em 7 de setembro de 1964 em Oak Park, Illinois, nos Estados Unidos. Mas seu legado vive até hoje. Pensa só, de uma pequena aldeia da Itália até o coração do Brasil, que jornada incrível a desse homem de Deus! Louis nos ensinou que não precisamos ser ricos ou famosos para fazer algo grande. Basta ter fé, coragem e amor ao próximo. Assim como um mosaico é feito de pequenos pedaços, a obra de Louis foi feita de muitos momentos de fé, obediência e dedicação. Por causa de Louis, milhões de brasileiros conheceram o Evangelho. Por causa dele, existem templos da Congregação Cristã em todo o Brasil e no mundo. Você sabia que cada culto, cada oração, cada hino cantado na congregação tem um pouquinho da história de Louis dentro dele? Louis não buscava glória para si mesmo. Toda a honra ele dava a Deus, e é por isso que sua história continua viva e inspirando tantas pessoas. Que tal ser como Louis? Você não precisa cruzar oceanos. Pode começar agora, sendo gentil, honesto e fiel naquilo que Deus colocou na sua mão. Uma sementinha plantada com fé pode se tornar uma árvore enorme. Louis provou isso com a própria vida. Obrigado, Louis Francescon, por ter cruzado o oceano, por ter suportado as dificuldades e por ter plantado a semente da fé no Brasil. Seu legado vive em cada coração transformado, em cada família abençoada, em cada criança que hoje conhece o nome de Jesus graças à sua obediência. Gostou da história de hoje? Então dá o like, se inscreve no canal e compartilha com um amiguinho para ele conhecer essa história incrível também. A gente se vê no próximo episódio com mais histórias de fé e coragem. Até lá, com muito amor. Histórias que tocam o coração das crianças.